Olá, neste vídeo serão apresentados alguns resultados do experimento de um projeto de pesquisa relacionado ao cultivo do feijoeiro, que está dentro de um projeto de pesquisa intitulado Disponibilidade de água no solo para o cultivo rotacionado do sorgo e do feijoeiro. Para os resultados do sorgo, você poderá acessar o card acima. Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, coordenado por mim, Silvânio Rodrigues dos Santos, além da participação da equipe que compõe esse projeto, formado pelos colegas Abner José de Carvalho, Inácio Aspiazul, Marcos Coiticondo, Vitor Martins Maia, Vicente Ribeiro Rocha Júnior e Ildeu de Oliveira Andrade Júnior. As regiões semiáridas são caracterizadas pela presença de um curto período chuvoso, com temperaturas elevadas e alta taxa evapotranspirométrica. Em muitas dessas regiões, a agricultura figura como principal responsável por gerar empregos e renda, além de possibilitar a sustentabilidade para muitas famílias. Entretanto, devido à pouca água disponível, torna-se difícil manter as culturas com bons rendimentos no campo, tanto aquelas tolerantes quanto aquelas que apresentam menor tolerância ao déficit hídrico, como é o caso do feijoeiro. Mesmo em condições de cultivo no período chamado período chuvoso, há muita variabilidade na distribuição das chuvas, o que aumenta o risco de perdas e de prejuízos para as lavouras, sendo recomendável o uso da irrigação. Para se manejar adequadamente a irrigação de qualquer cultura, é necessário estabelecer limites de variação de armazenamento de água no solo, de maneira que a água seja consumida sem prejuízos no rendimento da cultura. Para o correto manejo da irrigação, devem ser ajustados parâmetros locais devido às variações de solos e variações climáticas. Parâmetros como o chamado fator de disponibilidade de água no solo. Que seria esse fator de disponibilidade de água no solo? Sabemos que o solo ele é um reservatório de água. Esse reservatório possui uma capacidade chamada capacidade total de armazenamento. Seria o quanto de água que o solo pode armazenar, e desse total de água que o solo pode armazenar, em cultivos irrigados, somente uma porção pode ser disponibilizado para as plantas, para não haver redução no potencial produtivo das referidas plantas. A porção que corresponde a essa fração é o chamado fator de depressão de água no solo ou fator de disponibilidade de água no solo, em que a capacidade total de armazenamento, quando multiplicada por esse fator, é possível chegar à chamada capacidade real de armazenamento, que corresponde daquele total de água que está disponível no solo, quanto que realmente poderá ser disponibilizado para as plantas, como pode ser verificado aqui nessa segunda figura, nessa parte achurada em azul. Visando maior assertividade no manejo da irrigação, buscou-se definir o fator de disponibilidade de água em neossolo flúvico pisamítico para o máximo rendimento de grãos e eficiência do uso de água de 2 cultivares de feijoeiro comum. Para isso foi desenvolvido um trabalho de campo envolvendo 5 fatores de disponibilidade de água no solo e 2 cultivares de feijoeiro, BRS Pérola e BRS Estilo. Na literatura, é possível estimar esse fator de disponibilidade, o FAO 56. Esse parâmetro foi estimado em 0,41. Aqui estão as lâminas de irrigação antes da diferenciação dos tratamentos, total de 138 milímetros, e depois a soma com o total de irrigações ao longo do ciclo dos 2 materiais genéticos, variando de 221 a 310 milímetros. O importante aqui é observar o número de irrigações. Quanto menor é o fator de disponibilidade, maior o número de irrigações.
variando de 28 a 40 irrigações ao longo do ciclo. Consequência é que quanto mais irrigações, mais acionamento do sistema do conjunto motobomba e maior gasto de energia pode haver. Em relação aos componentes de produção, não foi observada diferença significativa para as interações fator disponibilidade e cultivar. Somente para os fatores isolados, fator F e cultivar, para o stand, número de vagens por planta, número de grãos por vagens, no caso de cultivar para massa de 100 grãos, rendimento para ambas as fontes de variação e eficiência do uso de água, da mesma forma para a eficiência no uso de água. As variações do stand em função dos fatores de disponibilidade foram explicadas por modelo linear decrescente, sendo o maior stand observado para fatores próximos de 0,2. Número de vagens por planta foi explicado em função do fator de disponibilidade de água no solo por modelo de regressão quadrática, sendo o máximo observado aqui próximo de 0,35. Da mesma forma para o número de grãos por vagem, em que o máximo foi obtido próximo de 0,35, 0,32. O rendimento de grãos, quilos por hectare, o máximo foi observado, o máximo rendimento observado foi no fator de 0,32. A eficiência do uso de água próximo de 0,35. Em relação às diferenças entre os dois materiais genéticos, maior stand foi observado para BRS Pérola, número de vagens por planta para BRS Estilo, número de grãos por vagem também para BRS Estilo, massa de 100 grãos para BRS Pérola, rendimento para BRS Estilo e eficiência do uso de água para BRS Estilo. Sendo assim, conclui-se que os componentes de rendimento apresentam melhores desempenhos nos fatores entre 0,30 e 0,38, com obtenção da maior eficiência para o fator de disponibilidade de 0,32, com a irrigação realizada sempre que a disponibilidade de água no solo é reduzida em 32% da capacidade total de armazenamento. A cultivar BRS Estilo apresenta-se como mais tolerante ao déficit de água no solo, por ser mais produtivo, cerca de 15% maior do que a BRS Pérola, nas condições de desenvolvimento do trabalho. Agradecemos à FAPEMIG pelo apoio financeiro do projeto e a todos os envolvidos na execução do trabalho.